A interrupção do contrato de trabalho continua sem haver a prestação de serviço, mas existe o pagamento. Esse pagamento pode ser do salário, propriamente dito, ou às vezes não paga salário, mas paga encargos. Só o pagamento de encargos já caracteriza apenas uma interrupção, não uma suspensão. Vamos ver alguns exemplos de interrupção do contrato de trabalho. Domingos, feriados, se o empregado trabalhou durante toda a semana, ele folga no domingo, para no feriado, ou seja, não faz a prestação de serviço, mas recebe esses dias. Férias, ele fica 30 dias repousando, recebendo salário. Ou seja, não há prestação de serviço, mas existe pagamento de salário. Hipóteses de ausências legais, elencadas no artigo 473 da CLT, por questões de falecimento de parentes, nascimento de filhos, ele vai ter direito de não trabalhar nesses dias, mas vai receber esses dias de forma integral. Ausências consideradas justificadas, o exemplo clássico é o atestado médico. Você ficou doente, foi ao médico, o médico te liberou aquele dia, então é uma falta justificada, uma ausência justificada, você recebe aquele dia, mas não prestou serviço. São considerados, então, mas você vai receber por esse dia. Então é considerado, então, uma interrupção do contrato de trabalho. A ausência no caso de aborto, nós estamos falando do aborto nos casos legais, né? Então, quando a mulher trabalhadora tiver que passar por essa situação de ter que fazer um aborto, né, dentro dos parâmetros legais, porque condição médica ou outra razão, desde que esteja nos itens da legalidade do aborto, vai acontecer uma interrupção do contrato de trabalho, porque ela não prestará o serviço, mas receberá o salário. Doença e acidente de trabalho nos primeiros 15 dias de afastamento. Olha, primeiros 15 dias de afastamento é responsabilidade do patrão, então existe pagamento do salário integral. Porém, não existe a prestação de serviço. Então, os primeiros 15 dias é uma interrupção do contrato de trabalho. Aviso prévio indenizado. O que é isso? Quando a gente, ou melhor dizendo, quando numa relação de trabalho, ou uma relação entre empregado e empregador, existe a demissão, a rescisão do contrato, antes de se fazer a rescisão do contrato, ou logo no momento anterior, se paga o aviso prévio, porque você tem que avisar o profissional um mês antes. Se você não avisar um mês antes, você paga esse mês, você indeniza esse mês. Ele não trabalha o mês, mas recebe. Então, o aviso prévio indenizado, em que o profissional recebe por aquele mês, que ele não vai prestar serviço, também é considerado uma interrupção do contrato de trabalho. Bom, agora vamos falar das férias, do repouso de 30 dias remunerados. Para o profissional ter direito às férias, ele tem que cumprir um período que é chamado de período aquisitivo. Ou seja, o período aquisitivo é um período de 12 meses. Quando o profissional completa 12 meses de trabalho, ele tem direito a descansar 30 dias. Mas perceba que não obrigatoriamente logo depois que ele completar os 12 meses de trabalho. Ele completa os 12 meses de trabalho, ou seja, completa o período aquisitivo, passa a ter direito a descansar durante 30 dias ou a tirar férias, mas não obrigatoriamente logo no 13º mês. Não. Ele vai ter mais 12 meses, que vai ser considerado o período concessivo, que dentro desse período ele vai ter que tirar as férias. Se ultrapassar 12 meses, o
empregado receberá as férias dobradas. E o empregado, inclusive, pode entrar na justiça pedindo que o empregador defina a data ou estabeleça a data que ele vai entrar de férias. Então, veja bem, nós temos, com relação às férias, dois períodos, o aquisitivo e o concessivo. Trabalhei um ano, período aquisitivo, eu tive direito a ter férias. E o período concessivo é o período onde eu vou ter que gozar as férias. O detalhe é que esse período concessivo, eu tenho que gozar as férias dentro dele, ou seja, nos próximos 11 meses eu tenho que entrar de férias para que no término do 12º mês, ou seja, no término do período concessivo, eu ainda esteja dentro dele. Ou seja, no término do tempo que eu estou gozando as férias, eu ainda esteja dentro do período concessivo. Isso é importante. Então, eu não posso completar os 12 meses do período concessivo para só depois gozar as férias. Não, aí o empregado terá direito a 2 férias seguidas. Então, depois do completo o período aquisitivo, nos próximos 11 meses, o empregado terá que entrar de férias. Agora, quem define o tempo exato, o momento exato que o empregado vai entrar de férias? É o empregador. Claro que na relação de trabalho-emprego, na relação empregado-empregador, o interessante, muitas vezes acontece isso, é que exista um consenso. Agora, não existindo consenso, a palavra final é do empregador. Ele que define, né? Na não existência do consenso, ele que define quando o empregado vai entrar de férias. Bom, com isso, já falamos dos pontos fundamentais da legislação trabalhista, que é a legislação que rege essa relação empregado-empregador, e vamos falar sobre 2 benefícios previdenciários importantíssimos para o nosso curso de segurança do trabalho, que é o auxílio-doença e o auxílio-acidente. Mas antes de falar do auxílio-doença e do auxílio-acidente, é importante a gente falar da Previdência Social, do INSS, né? E também falar sobre os benefícios, como que eles acontecem, ou seja, falar do salário-contribuição e do salário-benefício, que são os parâmetros que nós vamos fazer ou ter, ou que nós temos, os parâmetros que nós temos para definir o valor do auxílio-doença e do auxílio-acidente. Então, vamos começar falando da Previdência Social. Previdência Social é um sistema que permite ao trabalhador receber benefícios quando estiver impedido de trabalhar. Isso é feito através do Instituto Nacional de Serviço Social, o INSS. Todos os empregadores e trabalhadores contribuem mensalmente para o INSS. Os trabalhadores com 8%, 9% ou 11% do seu salário, de acordo com o que ele receba, e os empregadores com 20% do total da sua folha. Então, todo mês é feito um depósito da conta do INSS pelos empregadores e pelos empregados. Os empregados, inclusive, são descontados na fonte, ele nem vê, vamos dizer assim, a cor desse dinheiro, né? O dinheiro vai direto para o INSS, ele já recebe o salário dele com esse valor descontado. Com isso, quando o trabalhador precisa ficar afastado, ele recebe um benefício. E quando ele termina seu tempo de trabalho, ele recebe outro benefício, que é a aposentadoria. Vamos falar dos benefícios quando o trabalhador está impedido de trabalhar por um problema de saúde ou por ter sofrido um acidente.
Quando o trabalhador sofre um acidente em que ele precisa ficar mais de 15 dias afastado, ele vai começar a receber o benefício previdenciário chamado auxílio-doença. Olha só, os 15 primeiros dias é responsabilidade do empregador. A partir do 16º dia, ele começa a receber o auxílio-doença. Só que, perceba, o dia do acidente é dia trabalhado. Então, se o João, o trabalhador ali, o João, ele se acidenta no dia 15, eu vou começar a contar os dias de afastamento a partir do dia 16. Porque o dia do acidente é dia trabalhado. Não importa se ele se acidentou logo no início do expediente, ou se ele se acidentou até antes de chegar no trabalho, houve um acidente de trajeto, né? Não importa. Esse dia é considerado dia trabalhado. Se conta a partir do dia seguinte, os 15 dias, e a partir do 16º dia, ele está afastado e vai ganhar o auxílio-doença. Mas como é que é feito esse cálculo do benefício? Depende de 2 salários. O salário contribuição e o salário benefício, que são salários que não existem na prática, são índices. O salário contribuição e o salário benefício são índices que nos ajudam a calcular o valor dos benefícios que os trabalhadores vão receber. O salário contribuição é a média dos últimos 15 anos de trabalho. Então, as últimas 180 contribuições faz uma média do salário que o trabalhador tinha e vai chegar num salário chamado salário contribuição. E o salário benefício é 80% do salário contribuição. Perceba que eu hoje recebo um salário, mas se eu for fazer a média dos meus salários anteriores, salvo as exceções, essa média vai ser menor do que o meu último salário. Então, já estou tendo aí uma perda. Então, meu salário contribuição geralmente representa uma perda salarial. Quando eu tiro 80%, que é o valor do salário benefício, eu tenho aí mais 20% de perda. Colocando isso dentro do montante do salário bruto do trabalhador, dá em torno de 30% a 35% a perda salarial que o trabalhador tem quando ele passa a receber auxílio-doença do INSS em relação ao salário dele. Porque o auxílio-doença é 91% do salário-benefício. Então, olha só, o salário-benefício é 80% do salário-contribuição, que é a média dos meus últimos 15 anos de trabalho. Então, claro que com as correções monetárias, mas mesmo assim existe uma perda, porque é uma média de salários inferiores com o salário que eu tenho hoje. Então, eu tenho ali um salário-contribuição, meu salário-benefício é 80% desse salário-contribuição, e o meu benefício auxílio-doença é 91% desse salário-benefício. Somando todas essas perdas, o profissional acaba tendo entre 30% e 35% de redução do salário quando está sobre o benefício do auxílio-doença. E qual é o caráter, melhor dizendo, qual é o caráter desse benefício? É um caráter substitutivo. O que significa isso? Significa que ele é um benefício que substitui o salário. O auxílio-doença é um benefício que eu não ganho junto com o salário. Ou eu estou recebendo o salário da empresa, ou eu estou recebendo auxílio-doença do INSS. Eles são incompatíveis no sentido de ser o profissional receber os dois, né, benefícios simultaneamente. Como acontece na prática? O trabalhador sofre acidente.
Os 15 primeiros dias, a empresa paga. A partir do 16º dia, o trabalhador passa a receber o auxílio-doença, que é 91% do salário-benefício, e deixa de receber o salário da empresa, porque este benefício tem caráter substitutivo. Ok? Quando esse benefício, auxílio-doença, ocorre por conta de um acidente de trabalho, nos 6 primeiros meses de afastamento, a empresa continua pagando encargos. Então, ele tem direito à aposentadoria. Quer dizer, esse tempo que ele está afastado conta para a aposentadoria dele. Mas se o afastamento dele não for motivado por acidente de trabalho, o tempo que ele ficar parado não conta para a aposentadoria. Outro detalhe é que esse trabalhador que retorna ao trabalho depois de receber o auxílio-doença, quando ele retorna ao trabalho, esse auxílio-doença ele recebeu por conta de um acidente de trabalho, ele tem 1 ano de estabilidade no emprego. Se o acidente não tiver caráter de trabalho, não for um acidente de trabalho, o trabalhador pode ser demitido ao retornar da licença. Outro benefício muito importante é o auxílio-acidente. Esse auxílio tem um caráter diferente do auxílio-doença. O auxílio-acidente tem caráter indenizatório. Então, ele pode ser, o profissional recebe este benefício junto com o salário, como uma indenização. Quando que o profissional recebe o auxílio-acidente? Quando ele retorna ao trabalho com uma redução da sua capacidade laborativa. Aí ele passa a receber, junto com o salário dele, o auxílio-acidente como uma indenização. O auxílio-acidente é 50% do salário-benefício. Então, perceba como funciona. O profissional sofre um acidente grave, fica 15 dias afastado, com a empresa pagando todo o salário dele. A partir do 16º dia, ele começa a ganhar o auxílio-doença, até o dia em que ele recebe alta do médico. Só que ele recebe alta numa situação que ele teve, por exemplo, sofreu, por exemplo, uma amputação de perna. Então, ele voltou ao trabalho com uma redução da sua capacidade laborativa. Então, quando ele retorna ao trabalho, ele deixa de receber o auxílio-doença, volta a receber o salário da empresa e, junto com o salário, passa a receber o auxílio-acidente, que é 50% do salário-benefício, como indenização. O profissional terá direito a receber este benefício até a sua aposentadoria, mesmo que ele for dispensado da empresa depois, porque se for acidente de trabalho ele tem 1 ano de estabilidade, mas nada impede depois disso ele ser demitido, mesmo se ele for demitido depois, ele continua a receber o auxílio-acidente até a aposentadoria. Esse benefício ele não é pago simultaneamente com a aposentadoria. Se perde o direito do auxílio-doença quando se aposenta. Com isso, senhores, chegamos ao final da nossa aula, ou seja, falamos da legislação trabalhista, da relação do trabalho entre empregado e empregador, dos documentos principais dessa relação, das férias e da legislação previdenciária. Até a aula 3.